Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Seja bem-vindo na Rede com Todaro. Eu sou Gabriel Todaro e vamos conversar sobre as quartas de final da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Também tem um joguinho aí perdido do Campeonato Brasileiro para a gente trocar uma ideia que aconteceu na quarta-feira, mas vamos conversar sobre mata-mata, sobre essa Libertadores, essa Copa Sul-Americana que eu particularmente gosto muito. Você também gosta? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, o curtir. Se você gosta da Libertadores, deixa aqui nos comentários também, que é bem bacana acompanhar essa competição que nos joga para disputar partidas emocionantes em outros países, com outras culturas e com estádios tão magníficos, como foi, por exemplo, o Palmeiras jogar contra o River lá no MAS Monumental, né, no Monumental de Núñez. Bom, meus queridos, vamos começar então pelo jogo de terça-feira, né, onde o Fluminense foi visitar o Lanús e perdeu por 1-0. O Fluminense até conseguiu segurar os argentinos, o Lanús, durante boa parte do jogo, né, para não dizer o jogo inteiro, porque no final só tomou o gol nos acréscimos, mas é uma partida muito acessível, na minha opinião, para o Fluminense conseguir virar. Né? O Lanús teve mais chances, teve mais oportunidades, mas o Fluminense tem mais qualidade. Jogando no Maracanã, esse 1-0 faz o Fluminense voltar para o Brasil para jogar semana que vem na terça-feira, ainda vivo, né? Vai disputar a partida ainda sonhando, ainda vivo, ainda com essa disputa sendo possível. Se viesse com 2-0, 3-0, seria um pouco mais difícil. Mas esse 1-0 é super possível do Fluminense reverter esse placar do Maracanã. Mas aquele esquema do pacote de Libertadores, ainda mais contra times argentinos. O jogo no Maracanã provavelmente será de catimba, será de amarração, será de muitas faltas, né, cera. Vai ser aquele jogo tradicional dos argentinos e esperando sempre o gol, o contra-ataque, né, puxado pelos atacantes mais rápidos do time do Lanús. Marcelino Moreno foi responsável pelo gol do Lanús, e destaque pro gol, na minha opinião, sendo que há uma semana, um pouco mais, a gente estava falando do Thiago Silva na seleção brasileira. No gol, né, do Lanús, ele erra a cabeçada ele não consegue, né, cabecear dentro da área, no escanteio, e no contra-ataque o Lanús consegue construir o seu gol, ele fica dentro da área de ataque durante muito tempo, e ele demora para recompor, dá uma boa prejudicada na defesa, na minha opinião, pela essa falta dele ali de liderança no miolo de zaga, e acaba aqui saindo o gol do Marcelino Moreno, mas foi um gol muito chorado também, né? O Fábio defendeu, bateu na trave, bateu no travessão e depois entrou. Foi um gol daqueles bem libertadores, eu diria. Na quarta-feira a gente teve mais pluralidade de jogos para acompanhar. Tivemos no primeiro horário Sul-Americana, depois no meio Brasileirão e depois a Copa Libertadores. Mas vamos começar pelo jogo, obviamente, do horário e o último jogo da Sul-Americana que a gente vai conversar aqui. O Bolívar é um time, o jogo, né, foi entre Bolívar e Atlético Mineiro. O Bolívar é um time muito estranho nessa temporada. Eu acho que está passando por uma reformulação lá na Bolívia, né? O Grupo City deve estar querendo rejuvenescer o seu time, então é normal passar por essa instabilidade, mas é um time que perdeu muitos pontos, né, jogando dentro de casa. Perdeu para o Palmeiras, por exemplo, na fase de grupos da Libertadores, foi o que fez jogá-lo para a Sul-Americana, e eu esperava que o time fosse vencer o Atlético Mineiro, não talvez golear, mas eu achava que 1-0 poderia ser super possível do Atlético segurar, de uma possível vitória do Bolívar. Mas o Galo saiu na frente, está fazendo 2-0, né? Fez o primeiro com o Alexandre no final do primeiro tempo, e ainda nos acréscimos do primeiro, Vitor Hugo fez o gol de cabeça e decretou o 2-0 na etapa inicial. Depois, no segundo tempo, obviamente pelo cansaço, pela fadiga, por conta da altitude, o Galo sentiu o jogo e passou a se recuar. Só que o Bolívar não apresentou muito assim aquele crescimento, né, aquela reação absurda, as grandes chances. O primeiro tempo passou bem morno nessa questão. Mas aí começou o segundo tempo, né, o Bolívar conseguiu descontar com o Robson Matheus na primeira oportunidade que teve, no primeiro escanteio, e depois né, até o final do jogo, como eu estava falando, né, foi uma pressão, mas não foi aquela pressão de sufoco, de passar perrengue. Foi mais em erros defensivos do Galo, tá? Que o Bolívar conseguiu esse empate. Erros
juvenis, na minha opinião, né? Os dois lances de penalidade que tivemos no jogo, bem marcados pela arbitragem, foram de mãos deliberadas na bola, né? A primeira do Lianco, muito infantil, ele vai tirar o corpo da jogada, levanta a mão e a bola bate na mão dele, né? Então é um erro muito sério, né, cara? Você poderia ter corrido riscos sérios de perder uma classificação, uma possibilidade de classificação. Imagina, você tava ali com uma vitória por 2-1. Você tem 2 pênaltis contra, mas você poderia ter voltado com uma virada lá da altitude. E seria ok também, 1-0. Eu acho que o Galo tem possibilidade sim de fazer um grande jogo na Arena MRV e classificar, né, se tivesse sido derrotado. Com empate, então, vai jogar muito tranquilo em seus domínios. Mas aí, na etapa final, perto dos acréscimos ali da partida, aos 43 do segundo tempo, os famosos 88, o Igor Gomes também colocou a mão na bola dentro da área, de maneira... Ele estava com o braço esticado, assim, a bola bateu, e foi muito bem marcada a penalidade, muito bem cobrada pelo Dorni Romero, e aí empatou o jogo entre Atlético e Bolívar. Foi um jogo, como eu falei, morno, bom pro Atlético Mineiro, mas com esse empate deixa o jogo, a decisão para a Arena MRV, e eu acho que o Galo tem totais condições de avançar para a próxima fase, e deve ser, com certeza, o foco do Atlético nesse ano, de conseguir a classificação para a fase a próxima fase, a semifinal da Copa Sul-Americana. É aquilo que eu falei, cara. Se eu falei que a Copa do Nordeste era a chance de título do Bahia no ano, ou a Copa Sul-Americana é a chance do Galo conquistar um grande título nesse ano e carimbar sua vaga para a Libertadores ano que vem também. Na quarta a gente teve a rodada atrasada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida entre Botafogo e Mirassol. O Botafogo saiu avassalador em campo, fazendo 3-0 logo no primeiro tempo com o Savarino, Cris Ramos e Montoro. E na etapa final, o Mirassol entrou na partida, né? É muito louco. Eu tava acompanhando a partida com comentários e narrações do Dandan, do Sport TV. E ele é muito eufórico com os times cariocas, né? Gosta muito dos times cariocas e até se torna uma narração um pouco fanática às vezes. Mas é o jeito dele, enfim, quem deve ter o seu público, senão ele não estaria narrando no Sport TV e na Globo. Mas o Mirassol, ele consegue uma reação e vai muito contra a última narração do gol dele contra o Botafogo do Botafogo no primeiro tempo. Que ele fala que o Botafogo goleou, a vitória encaminhada, que não sei o quê, com toda a etapa final pela frente, e o Botafogo com um histórico muito recente ainda na memória de Palmeiras, Grêmio, Vasco, onde sofreu viradas na etapa final. E aí o Mirassol começa, né? Aos 46 ali do segundo tempo, ao primeiro minuto de jogo já faz o 3-1 com o Chico da Costa, aos 58 já faz o 3-2 com o James, e aos 61, né, o 61 do primeiro tempo, famosos 26, aos 16 minutos do segundo tempo, empata a partida com o Lucas Ramon, e foi melhor no segundo tempo, podendo a possibilidade de ter um pênalti na etapa final, muito mal marcado, muito mal anulado pela arbitragem, deveria ter sido sim marcada a penalidade, que possibilitaria a virada do Mirassol em cima do Botafogo. Cara, é ruim o trabalho do Ancelotti no Botafogo? De certo modo, é um pouco, mas eu acho que isso não se reflete apenas no trabalho dele. É um planejamento, como eu já falei, desde o começo do ano, vem avisando que o ano do Botafogo seria complicado, porque o John Textor abandonou o planejamento do Botafogo para essa temporada. Né? O Botafogo conhecido por sempre no segundo semestre engatar e conseguir as boas vitórias. Foi assim ano passado, por exemplo, na Libertadores do Campeonato Brasileiro. Só que isso não vai acontecer todo ano. É difícil isso se concretizar todo ano. Então, cara, foi, na minha opinião, um planejamento ruim do John Textor, que os técnicos que passaram ao longo do ano acabaram sofrendo com isso, né? Lembrando que o Botafogo ficou de dezembro a abril sem técnico. Já sabia que não ia ter a renovação do técnico na temporada passada, e nessa começou sem ser o técnico. Então, assim, pro planejamento, você começar uma pré-temporada ou mesmo uma temporada sem técnico, cara, é receita pro fracasso. E essa temporada do Botafogo é um fracasso. Tá? E esse resultado, eu acho que engrandece mais ainda o Mirassol, a campanha histórica que o Mirassol está fazendo no Brasileirão, de conseguir arrancar um empate suado desse por 3-0 e alcançar o 3-3, do que falar mal do Botafogo, cara. A gente tem que começar a valorizar o povo do interior. Esse Mirassol tá voando
e a gente tá ignorando, focando apenas, o Botafogo perdeu pontos em casa. Pô, o Mirassol foi gigantesco. Merecia ter feito 4-3 nessa partida e ter saído com a vitória histórica, na minha opinião, do Newton Santos, mas esse empate também, pra mim, cara, reflete, assim, uma temporada espetacular que o Mirassol, com o Leão no interior, tá tendo em 2025. Falando agora de histórico, o Palmeiras venceu o River Plate no Monumental de Núñez por 2-1, depois de um primeiro tempo avassalador, onde conseguiu fazer 2-0, ter bola na trave, fez o primeiro gol da partida aos 6 minutos com o Gustavo Gomes, depois ampliou com o Vitor Roque aos 41 do primeiro tempo, e teve ainda na sequência uma bola na trave antes do gol do Vitor Roque, teve uma bola na trave do Lucas Evangelista, enfim, todo o primeiro tempo o Palmeiras teve chances, teve domínio do meio campo, domínio das ações da partida, e poderia também ter feito uma vantagem maior na primeira etapa, talvez um 3-1, e até mesmo um 4-1. Eu acho que o Palmeiras tinha chance sim de fazer um placar histórico no mais Monumental. Mas esse 2-0 passa um recado, não só para o River, mas para o futebol sul-americano como um todo, como esse time do Abel Ferreira não só vende, mas joga de maneira perfeita os seus jogos na Libertadores. Eu já vou chegar nos dados que eu trouxe para vocês. Depois, no segundo tempo, o River foi melhor, né, teve mais controle do jogo, mas não foi que ele foi melhor de muitas chances criadas, o Everton teve que fazer milagres. Não, foi um domínio ali de posse de bola, de imposição física, que não aconteceu na primeira etapa. O Palmeiras desorganizou a sua construção de jogadas, ficou um pouco afoito, talvez cansado da intensidade que colocou no primeiro tempo, e eu acho isso normal, você colocar uma intensidade na etapa inicial, jogando no Monumental de Núñez, 88 mil pessoas gritando no seu ouvido, cara, é normal essa queda de rendimento do Palmeiras no segundo tempo, na minha opinião. Depois, o Martínez Quarta conseguiu fazer o 2-1 numa bola desviada do Emiliano Martínez, e que enganou ali o goleiro Everton, e acabou dando essa possibilidade, esse sonho ao River Plate. É um jogo muito tenso, o jogo da volta, tá? Já tô adiantando para vocês, vindo do futuro. É um jogo muito tenso, mas eu acho que essa vitória do Palmeiras aumenta um pouco a confiança e a vantagem para o jogo da volta. Lembrando sempre que se o Palmeiras tiver um primeiro tempo espetacular igual teve, ou um segundo tempo, se a gente inverter os papéis, se o River tiver um bom primeiro tempo, o Palmeiras um excelente segundo tempo, a probabilidade do Palmeiras marcar e criar chances mais do que o River Plate nesse segundo tempo no Monumental de Núñez é maior, né? Eu acho que o Palmeiras tem mais qualidade, mais peças e tá no momento melhor do que o River Plate, apesar de ser a primeira derrota no ano do River lá jogando no Monumental de Núñez, a primeira derrota na história do MAS Monumental, né, na reforma do estádio na Libertadores. O Palmeiras conseguiu um feito histórico mesmo, e tem que ser celebrado, tem que ser comemorado, e é um recado. O Palmeiras teve 45 minutos espetaculares, de nota 10, assim como foram os primeiros 45 minutos contra o Inter, né, no Allianz Parque, mas o River teve um bom segundo tempo com uma nota 7. Tá? Então acho que a nota 7 do River talvez não seja suficiente para complicar a vida do Palmeiras no Allianz Parque, mas vai ser um jogo muito tenso, vai ser um jogo perigoso, vai ser um jogo onde se o River fizer 1-0 no primeiro tempo, pode ser que dê uma amolecida na arquibancada, o estádio fica um pouco mais morno e a pressão se inverta, né? Ao invés de estar a pressão no River Plate, vai para os jogadores do Palmeiras. É normal. Mas vamos falar do recado que esse time do Palmeiras passa para os times sul-americanos. Eu fui indo para trás, digamos assim, e a última derrota para um time sul-americano, não brasileiro, né, um time estrangeiro, foi em 2023, na primeira rodada da fase de grupos para o Bolívar. Desde então, o Palmeiras colecionou, né, 3 vitórias, 5 jogos de invencibilidade no próprio 2023, depois 3 jogos, ou seja, 8 jogos de invencibilidade, e nessa temporada, e por isso que eu fui voltando um pouquinho mais para trás, o Palmeiras ainda não teve uma temporada tão absurda assim, jogando fora de casa, como está tendo em 2025. São 5 vitórias fora de casa nos 5 jogos que teve nessa Libertadores. É absurdo.
O Palmeiras jogou os 3 jogos fora de casa da fase de grupos e venceu. Jogou o seu 4º jogo nas oitavas de final contra a Universidade e venceu por 4-0. E volta a vencer o River Plate fora de casa, na Argentina, no mais monumental, 88 mil pessoas. Vou repetir isso porque não aceito falarem mal dessa vitória do Palmeiras. E vence o seu 5º jogo contra o River Plate nessa Libertadores. É histórico o que o Palmeiras de Abel Ferreira está fazendo nessa competição e tem que ser sim louvado. Tá? A gente fala um pouco, acho que, do rendimento e da forma desse time do Palmeiras de jogar e tem que ser sim engrandecido o tempo todo. Somando até 2021, que foi onde eu voltei para ver se o Palmeiras tinha um rendimento igual, mas não teve, sempre o Palmeiras bateu nas 4 vitórias fora de casa. O Palmeiras teve 27 jogos jogados, né, desde 2021, né, são 5 anos que a gente está falando aí, 27 jogos, 19 vitórias e 5 empates. Apenas 3 derrotas, 2 delas, como eu falei, para times brasileiros, Atlético Paranaense e Botafogo, e a derrota para o Bolívar, o único time sul-americano que o Palmeiras perdeu fora de casa, altitude, contexto de final de Campeonato Paulista, onde teve que priorizar ali a competição, mas o Palmeiras conseguiu esse dado importantíssimo, um total de quase 77% de aproveitamento. É assustador o que Palmeiras e Abel Ferreira estão fazendo na Libertadores. E vale destacar que o Gustavo Gomes, com esse gol que ele fez contra o River, se tornou o maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores, com 14 gols marcados. Bom, passando para quinta-feira, tivemos 2 jogos, LDU 2, São Paulo 0, gols de Brian Ramírez e Estrada, num jogo onde o São Paulo perdeu para ele mesmo. Né? Eu não tenho outra frase que não defina isso. Né? O São Paulo perdeu pelas chances desperdiçadas do Luciano, do próprio Ferreirinha, do Rigoni. São jogadores que desperdiçaram, no mínimo, cara, que eu contei, umas 6 oportunidades. 3 só do Luciano. O São Paulo poderia ter voltado com uma senhora goleada e ter já encaminhado, porque eu acho que vai vencer no Morumbi. Esse 2-0 é perigoso? É. Acho que o São Paulo consegue a virada? Acho. Acho que o São Paulo vai conseguir fazer o 3-0. Eu acho que o São Paulo vai fazer uma noite mágica no Morumbi e vai classificar para a semifinal. É mais difícil do que, por exemplo, o resultado do Palmeiras, do que o resultado do Flamengo, que a gente já vai chegar lá? É. Eu acho que a situação do São Paulo é complicada. É mais complicada e delicada do que essas competições. Iguala talvez a situação do Flamengo, mas é complicado. Nenhum dos brasileiros que jogou a Libertadores aqui tem a vida já definida para a próxima fase, tá? Eu acho que tanto Flamengo, Palmeiras e São Paulo vão ter dificuldades no jogo da volta. Isso vai ser, assim, pode ser perigoso, cara. A gente pode estar falando de uma semifinal sem nenhum clube brasileiro. É a primeira vez que isso acontece desde, sei lá, 2015, que eu tento lembrar disso. 2013, talvez, se a gente voltar um pouquinho mais atrás. Então, assim, cara, eu acho que é possível. Pode acontecer? Pode. Acho provável? Pouco. Por conta dessa vantagem do Palmeiras, também por conta da vantagem do Flamengo, eu acho que conseguem administrar no jogo da volta. Mas o São Paulo perdeu por ele mesmo. E os gols saíram nas falhas defensivas também do São Paulo, né? No primeiro tempo com o próprio Brian Ramírez e no segundo tempo com uma entregada de paçoca da defesa do São Paulo. Passando para o jogo de quinta-feira, que foi o Flamengo, como eu adiantei, o Flamengo tem o primeiro tempo avassalador fazendo 2-0, com Pedro logo do primeiro minuto e Varela depois aos 9 minutos. Depois, o Estudiantes e o Flamengo... Não, na verdade, não foi o Estudiantes, tá? O Flamengo abaixou o ritmo dele. E eu já venho notando isso do Felipe Luiz. Eu acho que ele está administrando um pouco mais a energia na Libertadores para focar um pouco nas competições nacionais. Não sei o motivo. Mas eu acho que no segundo tempo, com as trocas, entrando de volante no lugar de atacante, deu uma mornada ali, deixou o jogo um pouco mais morno do que deveria. E aí chamou os Estudiantes um pouco para o jogo, para sair. E ali acontece a expulsão do Plata. E na minha opinião, a expulsão do Plata foi errada. Eu acho que não. O cartão amarelo foi excessivo. Só que o Plata o tempo todo estava flertando com esse cartão amarelo e a expulsão nessa partida. Então eu acho que, assim, iria acontecer. Talvez. E o gol do Estudiantes também, eu acho que iria acontecer. Porque aos 25, o Estudiantes consegue criar sua primeira trama ofensiva. Aos 35, isso se repete. E aos 45 é onde sai o gol do Estudiantes. Então estava crescendo no jogo de 10 em 10 minutos.
É muito tempo, é muito tempo. Mas eu acho que o Estudiantes iria conseguir fazer uma pressão no final do jogo, mesmo com números iguais em campo. É complicada essa vantagem do Flamengo pro jogo da volta, mas eu acho que o Flamengo tem time e tem a obrigação de passar em cima do Estudiantes, mesmo jogando na Argentina. Na minha opinião, então, todos os brasileiros conseguem a classificação para a próxima fase. Eu acho muito difícil a gente ter alguma eliminação, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, na semana que vem, no meio de semana que vem. É isso, meus queridos, o vídeo já ficou gigantesco, o Gustavo vai me matar e eu vou ter um trabalho gigantesco para subir esse vídeo. Meu Deus, é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vem na segunda-feira, comentando a rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Até mais. Tchau, tchau.